Olá, muito boa noite. Começando por aqui mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje que é quinta-feira, dia 17 de março de 2022, e o nosso programa destaca as colocações do ex-presidente Lula criticando a destruição da Petrobras e apontando para nós aqui da Causa Operária TV a necessidade da sua reestatização. Quer dizer, precisamos de uma Petrobras 100% estatal. Bom, nosso programa de hoje vai destacar também os atos contra o despejo em todo o país, a alta de juros e a questão da autonomia, da pseudo-autonomia do Banco Central. Vamos tratar aqui também das greves dos professores, que continuam como em Minas Gerais, né? A greve, os professores decidiram manter a greve até que Zema, o governador, pague aquilo que determina a lei do piso. Bom, nosso programa vai destacar também as denúncias contra o ex-governador Geraldo Alckmin, que ao lado agora, né, possivelmente se preparando para ser o vice de Lula, deixou de receber aquela blindagem que garantiu aí todo um período de tranquilidade nos anos anteriores, não só ele, mas todos aos tucanos que passaram longe de qualquer investigação da criminosa Operação Lava Jato e de outras. Bom, o destaque também para o voto do Brasil contra a condenação da Rússia na Unesco. Você vai ver por que o Brasil votou contra. Vamos falar aqui da censura ao filme, agora esqueci o nome do filme do Gentili e do Porchat. Me fugiu o nome aqui totalmente, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Com o nome, hoje eu comentava esse filme com os alunos, mas o nome a gente como ser o pior aluno da escola, acho que é isso, né? Como se tornar o pior aluno da escola. Vamos comentar também a situação do avanço da janela partidária, o maior troca-troca, né, de partido, que deve atingir aí a mais de 100 parlamentares, entre outros políticos. E, obviamente, né, vamos destacar aqui os últimos acontecimentos no conflito na Ucrânia e a declaração importante do Putin, dizendo que os países mais promissores não compartilham da obsessão dos Estados Unidos. Bom, estes e outros temas nesse programa nosso que agora está começando às 9 horas, por conta da Universidade Marxista, né, que está discutindo a história do Brasil, e a aula ainda está rolando, com muita gente, centenas e centenas de pessoas participando do curso História do Brasil, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que você ainda pode se inscrever, né, acessando universidademarxista.pco.org.br. Bom, e no programa de hoje está comigo aqui na nossa tribuna virtual a nossa querida companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no Resumo do Dia. Pois é, mais uma semana daquelas, não é? Infelizmente, só com péssimas notícias, né, Toninho? Mas a gente vai sair dessa ainda. A culpa não é sua, né, André? Não é só quinta-feira, não é só quinta-feira com notícia ruim, infelizmente. É todo dia. Bom, nós vamos começando então por aqui. Eu vou destacando nesse começo de programa, mas para não dizer que tem só notícia ruim, André, vamos contar aqui brevemente um caso que, no mínimo, virou humor internacional, né? O caso do mercenário sergipano, né? O mercenário brasileiro, que está aí, aparece nas imagens aí, e ele se deu mal e resolveu voltar para a terrinha, né? O mercenário anunciou que vai deixar de combater lá na Ucrânia, ele que foi se juntar a milhares, né, de outros elementos, seja da direita, né, porque a Ucrânia se transformou num campo de concentração, de treinamento, não só a partir de agora, desde 2014 inteiro, né? Não era por acaso que a gente viu lá
o representante do MBL, o Mamãe Eu Falei, o deputado, junto com um membro da coordenação, ele não foi lá simplesmente para falar mal das mulheres, né? Porque isso ele faz todo dia, faz aqui mesmo no Brasil, faz nos bares, faz nos gabinetes, né? Ele foi lá para se solidarizar com os irmãos nazistas, né? Os seus companheiros de política reacionária, inclusive o MBL estava fazendo campanha para arrecadar fundos para mandar pessoas para a Ucrânia, né? E obviamente que agora eles não vão falar disso, né? Mas não quer dizer que eles tenham parado só por causa do vazamento das declarações do Mamãe Eu Falei. Bom, mas o mercenário brasileiro, que é o Gabriel Santos Matos, né? Ele foi pego aí de calças curtas, né? Depois dele ter se viajado para a Ucrânia para combater ao lado das forças mercenárias e reacionárias, né, que combatem em favor dos interesses da OTAN, dos Estados Unidos naquele país. Ele, no começo da semana, ele foi surpreendido, ele estava na proximidade do acampamento, né, que era o centro de treinamento dos mercenários, nas proximidades da fronteira com a Polônia, e na segunda-feira, os bombardeios, né, da defesa russa atingiram justamente esse centro de treinamento, matando pelo menos 180 mercenários estrangeiros e botando a turma para correr, né? Aqueles que não morreram, parece que foi assim, deu fila na fronteira com a Polônia para passar de volta para o outro lado, né? Bateram em desespero, porque mercenário é assim, né? É a política de lutar para ganhar dinheiro, né? Aqui ao longo da semana, e os jornais internacionais, naquilo que conseguiu a imprensa russa e outros setores independentes fizeram chegar ao mundo, né? Aquilo que não foi censurado, mas foi mostrado, e aqui até mesmo no Brasil, no domingo, o Estado de São Paulo publicou uma matéria repercutindo no jornal norte-americano, de que esses mercenários estavam chegando a ganhar 2 a 3 mil dólares por dia, né? Quer dizer, não é gente que luta por causa nenhuma, é gente que luta por dinheiro, né? Que vão lá matar pessoas, que vão agir em defesa, defender uma guerra que não é deles, né? Que não tem nenhum propósito, não serve. No caso deles, serve a única causa que eles de fato defendem é a causa do próprio interesse pessoal, né? Obviamente que a imprensa capitalista procura traçar um sinal de igual, por exemplo, com os soldados, as tropas que se alistaram na Síria, né, cerca de 16 mil voluntários para lutar ao lado da Rússia, né? Mas é bom lembrar que a Rússia esteve lá, ombro a ombro, lado a lado, defendendo, salvando a Síria da agressão capitalista. Então, dos Estados Unidos e das outras potências imperialistas que bombardeavam a Síria. Então, é natural, né, que os sírios, né, sejam, nesse momento, irmãos de armas dos russos, né, na luta contra a intervenção da OTAN contra o imperialismo. Bom, mas o sergipano arrumou a trouxinha, né, e resolveu voltar, sem nenhum demérito para os sergipanos, né? Porque, no caso, o problema dele aí não é ser sergipano, é ser ou um otário, né, que foi para lá pensando em ganhar dinheiro, ou um nazistazinho de merda, né, que foi para lá lutar ao lado de uma guerra, né, que não tem nada a ver com os interesses da população, nem do Brasil, nem mesmo da Ucrânia, né, serve apenas aos interesses do imperialismo norte-americano. Bom, tá aí, agora ele tá voltando para o Brasil, né? Ele gravou vídeos, inclusive, na internet, de que ele gravava tanto vídeo, embora ele diga que, na reportagem, ele disse que ele não queria aparecer, mas que ele gravava tanto vídeo que os vídeos dele foram usados para os russos conseguirem obter a localização do acampamento. Não sei se é verdade, se é lenda, né? Teve muitas piadas a respeito, mas o fato é que o filho está voltando para a terrinha depois de ter levado uma lição merecida, né, como parte da operação da Rússia para se livrar dos mercenários, dos nazistas, né, e desmilitarizar aí, reduzir o poder ofensivo da Ucrânia, no que eles estão sendo muito bem sucedidos. A gente volta a esse tema
depois, mas eu já vou passar a bola para a Andréia, se ela quiser comentar isso aí, tudo bem, e em seguida ela falar aí dos atos importantes que aconteceram hoje no país. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, teve esse caso e teve um outro também, não é? Aquele que, olha, não imaginava que na guerra tinha bomba, né? Que tinha ataque aéreo. É incrível, esse pessoal olha, é uma pérola atrás da outra. Agora, eu concordo com você quando você diz que tem aí o que reverbera, né, na verdade, essa vontade desses caras que vão para a guerra, e é um pouco do bolsonarismo, na verdade é muito do bolsonarismo. É uma extrema-direita que é pautada no nazifascismo, e tá aí, né? Agora, quando vai para a guerra, descobre que não se luta a guerra com joystick, né, Toninho? Você vai ter que lutar mesmo, né? E não fazendo apenas, né, clique e colocar no Instagram. Olha, é uma lição, né? É uma lição para esse pessoal que segue Bolsonaro, que segue o clã Bolsonaro como um todo, né? Alan dos Santos, Sarah Winter, enfim. Tá aí, né? A lição tá dada. Mas olha, Toninho, é uma pérola, né? É uma pérola. Inclusive, a localização, eu não sei se é desse caso ou se é do outro, mas que houve isso, realmente houve, né? Então, tá aí. É muito fácil, né? É só olhar, vamos ver os mercenários do Brasil, que a gente já encontra rapidamente o próximo alvo. Pois é, Toninho. E a próxima notícia, aí sim, né, dentro desse caos, né, do que foi o governo Bolsonaro, nós já falamos isso ano passado, né, quando teve medidas, né, por conta da Covid, de, né, prorrogar, na verdade era uma medida dos movimentos populares pedindo, né, o básico, que não houvesse despejo durante a pandemia. Na verdade, o que ocorreu hoje foram protestos em todo o Brasil, que pedem que o STF prorrogue essa medida, que proíba, então, esses despejos, né? Os atos ocorreram pelo menos em 21 cidades, né, no estado de São Paulo. São 42.499 famílias que correm o risco de remoção, Toninho. Então, na verdade, os movimentos populares foram às ruas em todo o Brasil nessa quinta-feira para pressionar o STF a estender essa vigência, que é uma decisão do órgão, né, para suspender as remoções durante a pandemia. Essa medida foi votada pelo STF em dezembro de 2021 e é válida até o dia 31 de março, portanto, é um momento, né, mais do que, né, eles estão ali mais do que desesperados, até por conta de que essa medida, né, que possibilitava os despejos, né, partiu de Bolsonaro. Os atos foram convocados pela campanha Despejo Zero, entre outros movimentos. O lema era prorroga STF, né, de acordo com as entidades, né, a medida para proteção, né, de cerca de 500 mil de pessoas que podem vir a ser despejadas. Toninho, eu fiz algumas lives, né, na TV 247 com o Raimundo Bonfim, que é da CMP, e ele falava do drama, né, um drama que é real, né, dos moradores em situação, já estão numa situação extremamente difícil, né, por conta de desemprego, fome, miséria, pandemia, e com essa possibilidade, né, de perder a sua moradia, né. Bom, de acordo com os organizadores, o protesto ocorreu em 21 cidades, as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, teve também no DF, Salvador, Maceió, Fortaleza, Manaus, Belém, Florianópolis, no DF foi em Brasília, né? Porto Alegre e Curitiba. De acordo com a campanha Despejo Zero, São Paulo é o estado com maior número de pessoas sob o risco, que eu falei anteriormente, logo no começo da reportagem, que chega quase a 43 mil famílias. Essa é a nossa realidade, né, Toninho? Enquanto isso, né, nós estamos aqui discutindo altas de combustíveis, altas de gás de cozinha, né, quando as pessoas não têm nem aonde morar. É isso. Eu aproveito para pedir para a produção colocar para a gente. Tem um videozinho que foi enviado pelo companheiro breve do ato de Minas Gerais, companheiros da Frente Nacional de Luta pela Moradia, que também tiveram participando do ato aí, junto com a Central de Movimentos Populares e outros setores em todo o país, União Nacional de Luta pela Moradia. Então, vamos ver uma breve cena aí do ato de Belo Horizonte.
É isso aí. Bom, vocês viram aí imagens de Minas Gerais, inclusive na hora que estava chegando aí, companheiros do movimento de Sem Teto, né, chegando ao ato, eles também participaram aí em várias capitais, e a situação, como a André destacou, mostra aí a situação de crise, né, já milhares de famílias, mesmo durante a pandemia, foram atingidas pelos despejos, e agora estão ameaçadas diante, dia 31 de março, aí, acabando o prazo, né, que no Brasil se estabeleceu um prazo para poder botar as pessoas no olho da rua, né, numa situação já de tamanho sofrimento. Quando a pandemia não acabou, né, hoje nós temos quase 500 mortos no Brasil no dia de hoje, mais de 46 mil novos infectados, né? Mas pior ainda é que, além da pandemia não ter acabado, a situação de crise se agravou enormemente, né? Desemprego, fome, miséria, mas para a direita isso não tem importância, né? O que importa é garantir os lucros, os ganhos de um punhado de capitalistas, que se dane a população, né, que cada vez mais uma parcela desta vem morando aí nas ruas, né? Nós estamos também em recordes de moradores de rua. Então, é preciso, né, intensificar essas mobilizações e sair às ruas. Bom, porque o que o governo pensa mesmo, e a direita pensa, é em garantir o lucro dos bancos. Isso aí é algo que não para de crescer. Bom, ontem mesmo, o PROCON, o Copom, né, o Conselho de Política Monetária, anunciou uma nova elevação da taxa básica de juros, a Selic, né, a maior elevação em 5 anos, um aumento de 1%, né, numa única tacada. A taxa passou de 10,75% para 11,75%. O pior, inclusive, é que essa taxa, né, essa taxa básica, a Selic, ela só serve para as transações interbancárias, né? Porque para nós cidadãos, né, meros cidadãos, a gente não tem disponibilidade, um acesso a um dinheiro como esse, 10,75% ao ano, né? Se você pega aí o cheque especial, o cartão de crédito, é mais do que isso ao mês, né? Quem fica devendo fica enforcado, como hoje a maioria das famílias brasileiras tem dívidas, né? As dívidas não param de crescer e é uma taxa que passa às vezes de 13%, 14%, 15% ao mês, né? Isso aí é só uma taxa referencial, né? Porque na realidade os juros superam em muito essa marca, mas mesmo essa taxa, que é uma taxa básica, é uma das maiores do mundo, né? Só o Brasil está entre as 3 maiores taxas de juros do mundo, me parece. Eu não tenho exatamente o dado hoje aqui lá em mente, mas um dos países que teria uma taxa mais elevada seria a Rússia, e pau a pau o Brasil com a Argentina. A Rússia, pelo momento, pela situação que está vivendo difícil, de guerra, de cerco internacional, né? Mas o Brasil não tem guerra, né, direta contra o imperialismo, mas aqui nós estamos numa guerra dos banqueiros e do governo da direita contra o povo, né, que é a guerra para retirar, sugar até a última gota de sangue a população brasileira que trabalha para garantir aí os lucros, os ganhos dos banqueiros, né? Só no ano passado foram mais de 2 trilhões do orçamento público, mais de 50%, mais da metade, um pouco mais da metade do orçamento público, de tudo aquilo que a gente paga de imposto, né, que é recolhido dos trabalhadores da população, vai parar no colo dos banqueiros, né? E aí, com esse aumento da taxa de juros, a situação dos banqueiros fica ainda mais privilegiada. Bom, antes de seguir aqui com a nossa pauta, mandar um salve aí, a gente começando o nosso programa, está mais curto por causa da universidade, mas não menos importante, e mais importante ainda a presença de vocês que participam aqui conosco. Então, pedindo a vocês que compartilhem aí o link da Causa Operária TV, do Resumo do Dia, e agradecer a vocês todos que estão nos acompanhando aqui, saudar aqui, mandar um agradecimento especial para o Aurélio dos Santos, que já mandou aí uma figurinha, o seu super sticker, contribuindo com a gente, e pedindo a vocês que contribuam com a caixinha do PCO, né, para manter funcionando, ativo e combatente, esse canal combativo, independente, revolucionário, que é a Causa Operária TV. Um salve aí para o Willis Kennedy, para o Serguei, também para o Abraão,
o Revolução Popular no Brasil, Walter dos Santos, a companheira Rosângela Barbosa, forte abraço, o Aurélio dos Santos, o Osni Castro, o Ernesto Abdala Filho, nosso companheiro lá diretamente da Europa, a Valtênio, o Cláudio Martins. Bom, para todos vocês, em nome desses aí, o Rafael, o Sérgio Salgueiro, em nome de todos esses vocês, saudar todos os demais que nos acompanham, o pessoal também que nos assiste, né, fora do horário. Hoje muita gente assistindo o curso, depois tenho certeza, muita gente vai chegar por aqui junto, colar com a gente e assistir aí o resumo do dia. Então, um forte abraço, participe e contribuam aí, siga o bom exemplo do Aurélio dos Santos e contribuam aí com a caixinha do PCO. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta. Vou pedir para a Andréia agora destacar um tema que a Rosângela já tratou aqui no chat, aqui ela chamou a atenção para a importante greve, né, dos professores de Minas Gerais, que enfrenta aí o governo direitista do Zema. E a decisão dos professores é seguir em greve, não é isso, Andréia? Pois é, Toninha. Olha, a situação dos professores, na verdade, a situação dos trabalhadores da educação, né, no governo Zema beira o assinte, o absurdo, né, um absurdo. Desde o início do governo, é importante a gente frisar que ele não se comprometeu, Toninho, em pagar os salários no dia. Até porque usou muito, né, aquela justificativa da PEC, né, dos gastos, de que o Estado, de que o governo precisava conter os gastos, enfim, e usou um dinheiro, usou uma verba, que é uma verba, né, do Fundeb, para fazer o que ele bem entende. Então, houve, né, de certa maneira, um descaso intencional com relação à educação desde o início do governo Zema. Então, essa greve é muito mais do que bem-vinda e muito mais do que um ponto importante para os professores, porque a greve da educação ela vai ser mantida até que ele pague a lei, né, do piso. A audiência de conciliação entre os professores e o governo no Tribunal de Justiça terminou sem um acordo. A categoria exige o cumprimento da lei do piso, que garante um reajuste de 33,24% em 2022, distante dos 10,6% oferecido pelo governo, né? Então, as professoras e professores da rede estadual do ensino de Minas Gerais estão em greve desde o dia 9 pelo pagamento desse reajuste do piso do magistério. Decidiram, então, pela Assembleia de hoje, manter a paralisação. Essa categoria, não é, exige o cumprimento da lei do piso do salário nacional, é contra o regime de recuperação fiscal do Estado, que congela salários e carreiras, né, e proíbe a realização dos concursos e reajustes até por 9 anos. Toninho, é uma das justificativas desse governo. Inclusive, Toninho, o que mais me assusta é isso. É como o eleitorado, né, de Minas Gerais caiu nessa balela, né, desse corte de gastos, nessa necessidade que temos de conter os gastos. Eu vejo, inclusive, por pessoas, né, da minha família que apoiam, né, o Zema, né? É muito complicado vale a pena a gente compreender, né, o quanto o bolsonarismo, o quanto a Aécio, o quanto a direita, a extrema-direita fizeram esse candidato que está aí hoje, né, inclusive com boas intenções de voto. Então, a greve é por tempo indeterminado, até que esse governo, então, atenda às reivindicações, de acordo com a coordenadora dos trabalhadores da educação, Denise de Paula Romão, né? Então, houve uma audiência de conciliação, não teve nenhum resultado. Uma nova audiência vai ser marcada agora no dia 21. A mobilização também foram nas ruas, na manhã, né, dessa quinta-feira, a categoria, né, realizou um ato público na cidade administrativa de Belo Horizonte, protestando, né, contra a conduta autoritária do Zema e denunciando à sociedade, né, sobretudo a realidade dos professores, a realidade da educação. Além disso, outras atividades também estão sendo realizadas. E é importante, Toninho, a gente ficar de olho, né, porque a lei do piso, né, é um direito constitucional. Desde o início do mandato dele, ele não apresenta nenhuma proposta, né, de cumprimento do piso. Já o governo contra-argumenta, né, afirmando que enviou uma Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma proposta de reajuste de 10%. Mas, enfim, o que a gente tem nas mãos é isso, Toninho. O dinheiro tem, ele não quer investir, até porque é uma categoria que não o apoia, né? No final das contas, é isso. É isso. Isso, a greve de Minas se conjuga, né, com várias greves aí pelo país afora, porque apesar de, como a Andréa destacou acertadamente, é a lei do piso, né, quer dizer, é um direito legal dos professores de todo o país, é uma merreca,
né? Porque com esse reajuste de 33,24%, o piso salarial nacional dos professores vai para R$ 3.845. Né? É bom lembrar que isso aí não é nem cerca de 60%, um pouco mais, 70% daquele que o Diese considera que deveria ser o salário mínimo, né, mesmo para um trabalhador sem qualificação. Né? E quando do professor, a gente sabe que se exige formação superior, né, formação continuada, né, não basta estudar lá alguns anos e adquirir um diploma universitário, é necessário uma formação permanente, todo um trabalho, uma dedicação, né, uma jornada, inclusive, extra-classe, mas nesse momento nós estamos vendo que sem luta, sem mobilização, nem aquilo que estabelece a lei, nem o Zema, nem o Dória aqui em São Paulo, nem o Cláudio Castro no Rio, ninguém quer cumprir a lei. Né? A lei só vale quando é contra o trabalhador. Então, o caminho, ontem nós falamos aqui o Dia Nacional de Protestos aí da CNTE, mas é preciso ir além. Né? Os grandes sindicatos, inclusive a POSP e outros, precisam tomar iniciativa, né, e convocar aí uma mobilização nacional, porque só com discurso na Câmara Legislativa, no Congresso, com ação no Judiciário, a gente não vai reverter essa situação. Onde os professores tiveram reajuste, Fortaleza, Florianópolis e vários outros estados e cidades e alguns estados, foi com luta, né? Não foi com conversa, né? É necessária uma mobilização, já passou da hora, inclusive, né? A CNTE já devia ter convocado aí uma greve nacional dos trabalhadores da educação. Bom, eu vou dar um destaque aqui, fazer uma propagandazinha rápida, mas muito importante, que é a realização nesse final de semana da Conferência Nacional do Coletivo de Negros do PCO, do João Cândido. Né? A conferência que acontece no Rio de Janeiro, na cidade do João Cândido, né? Da Revolta da Chibata, e vai acontecer nos dias 19 e 20, sábado e domingo, na quadra da Unidos do Jacarezinho, né? Reunindo ativistas da esquerda, companheiros não só do PCO, mas também do Bloco Vermelho, do PT. Vai estar lá o companheiro André Constantini, né? Destacado ativista, militante do PT do Rio de Janeiro. Vão estar companheiros de vários grupos da esquerda, e você ainda pode se inscrever. Né? Acesse aí a página do Coletivo João Cândido e faça a sua inscrição. Tem caravana saindo de várias regiões do Brasil. Aqui de São Paulo vai sair um ônibus para participar da conferência no Rio de Janeiro, entre outras companheiras que vão de carro. Aí você pode ver se ainda tem vaga no ônibus ou pegar carona. Ainda dá para fazer a inscrição, né? E vindo de vários outros lugares do Brasil, está vindo gente para participar da conferência, que vai discutir um programa, né, em relação à luta do negro, nesse momento muito importante, né, porque o Jacarezinho é uma representação dessa situação. Né, lá teve um massacre no ano passado, vários massacres, né, mas destacadamente no ano passado nós tivemos aí, estamos quase a completar um ano, né, do massacre, que quase 30 pessoas foram assassinadas pela polícia, e a polícia, essa política que atinge diretamente ao povo negro, trabalhador, né? E diante dessa situação é preciso ter um programa, uma proposta de mobilização, e é o que o pessoal vai discutir nesse final de semana. E você que é negro ou não, que tem interesse, quer apoiar, né, essa luta, essa causa importante, pode se inscrever e participar. Bom, vamos em frente para destacar agora, mostrando a gravidade da situação. Antigamente era só gente da esquerda que era atacado aí com as denúncias. Agora, bastou, né, uma ala, um setor aí oriundo do PSDB anunciar aí a possibilidade de uma aliança com o Lula, que já começaram os ataques. Eu vou passar para a Andréia para comentar aí as denúncias que agora estão atingindo diretamente ninguém, nada mais, nada menos do que o picolé de chuchu, o ex-governador Geraldo Alckmin. Com você, André. Ô, Toninho, você sabia que esse promotor, deixa eu pegar aqui direitinho o nome dele, porque, olha, vale a pena, né? É uma pérola. José Carlos Blatt. Você sabe quem ele é? Você lembra dele? Você lembra dele que ele fez a condução coercitiva de Lula para Congonhas, né, lá para o aeroporto, e ainda ele falou assim, olha,
É muito triste, né? A gente ter um presidente que foi um torneiro mecânico, né? Marx e Hegel estão extremamente decepcionados. Pois é o próprio. É ele, entendeu? É o promotor de Hegel. Ele conseguiu definir aí. Ele conseguiu, olha. Pois é, Toninho, reapareceu. Reapareceu. Não sei se deu tempo dele ler Angels, mas reapareceu. Bom, o que nós temos é isso, Toninho. Na verdade, o que volta, né, é uma perseguição. E aí sim, né? Será que o picolé de chuchu vai aguentar o tranco? Porque até então, quando tinha alguma denúncia, não sei se você lembra, quando era do PSDB, não falava partido, não falava governo, não falava governador, sequer, quando falava, era um servidor do governo do estado de São Paulo, mas jamais citavam, né? Mas agora nós temos aí ele na Berlinda. Então, o promotor responsável pela delação contra a Alckmin tem esse histórico de disputa com Lula e seus aliados, que é o promotor José Carlos Blatt. E é engraçado porque essa semana saiu na minha lembrança de Facebook a pérola que ele soltou, né, quando ele cita o Hegel. E tá ele aí, né, voltando, né? Então, na verdade, o promotor José Carlos Blatt, um dos responsáveis pela delação que acusa o ex-governador e possível vice na chapa de Lula, para a presidência, o picolé de chuchu, sobre um suposto pagamento de 3 milhões por meio de Caixa 2, que teria sido feito pela concessionária Ecofins. Ele tem um histórico de disputa contra o ex-presidente e seus aliados. Quando? Em 2016, quando o Blatt pediu a prisão preventiva de Lula em uma denúncia sobre o caso de um triplex no Guarujá, encerrado em janeiro deste ano, pela 12ª Vara, né, da Federal de Brasília, quando a denúncia já era investigada pela Lava Jato de Curitiba. A Justiça de São Paulo, então, remeteu o caso para o gabinete do ex-juiz, que juiz? Sérgio Moro. E a iniciativa do MP, do Ministério Público Estadual, foi criticada, inclusive, pela oposição do governo na época, né, do governo do PT na época. O processo que culminou com a prisão de Lula, né, por decisão do Moro, foi anulado pelo STF, lembrando, né, que é bem importante lembrar isso. A petição era assinada por Blá e Fernando Henrique Araújo e Cássio Conselheiro. Conforme lembra a revista Veja, em 2010, esse promotor também havia denunciado o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 5 pessoas envolvidas no caso do Bancopo. Bom, Toninho, a denúncia contra o Lula, né? 6 anos depois, ele volta, então, né? Aí, né? A mídia. E aí a gente pergunta, né, Toninho, sério mesmo que esse pessoal vai tentar usar os mesmos métodos da eleição de 2000? Aliás, né, da Lava Jato, da perseguição de Dilma, quer dizer, né? E ainda por cima o método é o mesmo, né? Delação premiada. Só não deu tempo de ele citar o Hegel, mas... Agora, o que está acontecendo, né, André, dá uma ideia para a gente do chumbo grosso que vem por aí. Exatamente, né? Do que vem por aí. Eles vêm com um jogo pesado. Não vai ser nem de longe um passeio, né, como muita gente pensa, né, e está ficando cada vez mais claro, né, que a situação tende aí a um acirramento ainda maior da situação. Bom, antes de seguir aqui na pauta, queria agradecer ao superchat da Valtene Mato Júnior, que mandou a sua contribuição e uma mensagem para a gente aqui. Boa noite, companheiro e companheira. O que acham da traição do Rui Costa, o governador da Bahia, contra os trabalhadores ao tentar privatizar a Embasa? Bom, nós estamos totalmente contrário, né? Isso tem a ver com essa política, obviamente, é uma traição ao povo baiano, né, que apoiou aí o Rui Costa como um elemento de esquerda, né, mas tem sido um governador que tem apoiado aí muitas políticas contra os servidores, contra os serviços públicos, né? Levou adiante a política de reforma administrativa, inclusive com repressão policial, né? Cercando a Assembleia Legislativa para impedir a manifestação dos professores. Bom, e tem um conjunto de medidas, né? Nesse momento, inclusive, tem luta dos professores da Bahia também, né? Em função da luta pela reposição dos 33,24%, né? E enfrentando... Bom, e o Rui Costa tem sido um governo tão direitista que o PT na Bahia vem se mostrando favorável a um acordo para apoiar um candidato da direita, né? Um candidato do partido do Kassab, né? E se quer lançar candidatura própria
né, em torno dessa política de alianças que nós aqui, evidentemente, apesar de apoiarmos o Lula, a gente não concorda. Bom, mas a gente apoia o Lula, né, como um candidato, o único candidato da esquerda, dos trabalhadores, capaz de derrotar o Bolsonaro e toda a direita, por coisas como essa que Lula fez hoje, né? Lula criticou, mais uma vez, a destruição, o que ele chamou de destruição da Petrobras, né? Ele fez uma comparação com o próprio governo dele, quando ele destacou que a Petrobras foi transformada, à época, na segunda empresa de petróleo do mundo, e hoje, né, a situação da Petrobras em que o brasileiro está sendo obrigado a pagar a gasolina a preço de dólar, né? Ele postou lá, fez uma postagem no seu Twitter, né, destacando essa situação, né, e criticou mais uma vez o Lula, que já nas últimas semanas falou da destruição da Petrobras, né, disse que é preciso rever a política de preços, né, essa política de paridade com o dólar, que é uma política criminosa, né? Nós não estamos... Aqui a nossa moeda não é o dólar, né? Nós não... a gente viu aí o aumento brutal de até 25% dos combustíveis, né? O diesel subindo 25% na semana passada, 24,9%, né? A gasolina 18%, o gás chegando a R$ 150, numa situação que não tem a ver absolutamente nada, né, com o pretexto utilizado, que é a guerra, né, a situação de conflito na Ucrânia, né, porque o país do Brasil, ao contrário, né, de muitos países, por exemplo, dos países europeus, não tem nenhuma dependência do petróleo ou do gás russo, né? Nós estamos montados aqui, estamos sob um mar de petróleo, né? Petróleo aí do pré-sal, né? Descoberto, explorado, criadas condições de exploração pela própria empresa brasileira, pelos técnicos brasileiros da Petrobras, né? E tudo isso vem sendo entregue de mão beijada, a preço de banana, para o capital especulativo exterior, e a Petrobras, né, que já no governo Fernando Henrique Cardoso tinha sido profundamente atacada aí com o processo de privatização, né, hoje tem mais de 70% das suas ações nas mãos dos especuladores. E o resultado é esse que a gente vê aí, né? O Bolsonaro está, né, no card de entrada do nosso programa, né, tinha lá a propaganda da campanha eleitoral do Bolsonaro, em que ele prometia gás de cozinha a R$ 35 e gasolina a R$ 2,50, né? Só que ele esqueceu de falar que R$ 2,50 era só um quarto de litro, né? Não era o litro da gasolina. E R$ 35 deve ser aquele botijão de 3 litros, aquele pequenininho, né, que o pessoal usa para acender lampião, né, de barraca de camping, né? Deve ser esse que o Bolsonaro, porque até esse já deve estar mais do que R$ 35, né? Uma política criminosa, não só do Bolsonaro, mas de toda a direita. A gente vem destacando aqui, por exemplo, o fato, né, de que a Globo, né, e toda a imprensa golpista, nisso daí, estão do lado do Bolsonaro, né? Inclusive estão criticando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, para fazer demagogia, né, ele que, no ano passado, trocou o presidente da Petrobras, né, colocou lá o general Luna para dizer que ia impor um novo comando na Petrobras e mudar alguma coisa, conter a alta de preço, né? Nós estamos vendo que o Lula está lá ganhando mais de 250 mil, né, André, por mês, né, de vencimentos como presidente da empresa, simplesmente para assinar aumento, né, para garantir o lucro dos especuladores internacionais, que são, nesse momento, os verdadeiros donos da Petrobras, né? E o petróleo brasileiro há muito tempo deixou de ser nosso, né? Então é preciso ter uma luta nacional para que o petróleo volte a ser nosso, seja nosso efetivamente, né? E para que a Petrobras seja reestatizada, né? É preciso, para que a gente possa mudar efetivamente a política de preço, a Petrobras tem que deixar de servir aos interesses dos especuladores, do Jorge Soros, né, daqueles mega investidores que compram as ações da Petrobras nas bolsas de valores de Londres, de Nova York,
para servir aos interesses do povo brasileiro, né? A riqueza do nosso solo tem que ser colocada aí a serviço da melhoria da educação, né, para construir moradias e evitar o despejo de famílias pobres, como a gente viu hoje, né, para garantir recursos para a saúde, né, e não para fazer a farra, né, de especuladores. É criminosa a política, né, que foi intensificada e muito a partir do golpe de Estado, né? Contavam a história de que era só tirar a Dilma e tirar o PT do governo, né, que a situação ficava uma maravilha, né? O próprio Sérgio Moro, né, procurou se apresentar com alguém como estava combatendo a corrupção na Petrobras. Com aquela suposta corrupção, que ficou demonstrado que era uma farsa para atacar a esquerda, né, a gente pagava 1/4 do preço que a gente está pagando hoje pelo combustível, né? E os aumentos não param, e inclusive a imprensa está dizendo o seguinte: vem mais por aí, né? Isso ainda não foi por conta da guerra lá na Europa, não. Isso aí é só para garantir a política de preços, né, de paridade com o dólar, os lucros dos acionistas que estão fazendo a festa, né, enquanto a gente aqui tem locais no Brasil, como no Acre, por exemplo, que o litro da gasolina já chega a ser vendido a R$11. Quer dizer, uma situação totalmente absurda. Bom, nós daqui a pouquinho vamos falar do caso da situação na Ucrânia, mas antes destacar aqui um posicionamento adotado hoje pelo Brasil, porque numa primeira votação internacional, o Brasil se absteve em condenar a Rússia. A Andréia vai contar para vocês o que foi que aconteceu. Pois é, Toninho. Então, o que aconteceu foi o seguinte: na Unesco, o Brasil se junta ao BRICS e se abstém em resolução que vai condenar, né, na verdade, que condena a Rússia pela guerra. Diferentemente do que vem acontecendo em órgãos da ONU, a resolução da Unesco contou com um grande número de abstenções. Eu acho que isso que é interessante para a gente levantar. O governo, então, de Jair Bolsonaro, quando a gente fala isso, dá até uma dor, né? Dói, coisa triste. Mudou né, o governo, né, no caso, mudou de posição e se absteve, né, ao votar uma resolução contra a Rússia, proposta pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, segundo o Jamil Chad na UOL. O texto denuncia que ocorreram vários edifícios educacionais foram destruídos na Ucrânia, como o edifício da Universidade Nacional de Karazin, né, em Kharkiv. A resolução foi aprovada com o apoio de 33, na verdade foram 33 apoios, 24 abstenções e um voto contrário o da Rússia. Essa é a primeira vez que Itamaraty, então, não vota em apoio ao texto da ONU, que condena Moscou desde o início da guerra. Nenhum país membro dos BRICS, no entanto, votou pelo projeto, né, ressalta a reportagem. No Conselho de Segurança da ONU, na Assembleia, né, Geral, né, da ONU e do Conselho dos Direitos Humanos, o Brasil, então, adotou uma postura de apoio a esses projetos apresentados por americanos e europeus. Mas, em todos os casos, ele eu pede acho que deu uma falhadinha na internet da Andréia, e aí eu sigo daqui. Falhou? Então, a Andréia estava destacando aí, né, o voto do Brasil na Unesco contrário, né, às medidas propostas aí de sanções, novas sanções à Rússia, né, e a condenação da Rússia. Então, a Andréia estava destacando quando deu uma interferênciazinha na internet, mas acho que ela está de volta, eu deixo ela concluir. Olha, eu nem vi. É o privatiza que piora, né, Toninho? Porque aqui, aparentemente estava tudo normal, mas é o privatiza que piora. Então é isso, terminando aqui. E aí, Toninho, agora, né, a questão né, a percepção, né, de que a estratégia dos americanos e europeus de promover um cerco diplomático contra a Rússia e todos os organismos internacionais é perigosa e poderá aprofundar ainda a crise. Então, na verdade, você vê ali na Unesco uma abstenção maior do que com relação à ONU. O Brasil, né, se somou, então, tampouco, né, se somou uma aliança contra a Rússia, portanto, né, na OMC. Então, a opção brasileira é pela abstenção, segue o mesmo princípio adotado pela China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita e Ucrânia, né? Então, na verdade, a meta é de criar condições para uma desescalada, né, de tensão.
É isso, Toninho. Na verdade, a gente percebe que, por exemplo, as sanções mesmo, né? Hoje eu vi uma reportagem que fala assim, olha, a Europa não percebeu ainda que ela é vítima desse processo, né? Que ela vai sofrer isso também. Então, acho que também esse peso é fundamental. São interesses econômicos, né, que movem aí o próprio Brasil, que está ameaçado de sofrer, né? Tem uma pressão aí dos agricultores, por exemplo, diante da importação de fertilizantes, né, que estão ameaçando prejudicar a agricultura brasileira. De qualquer forma, vai ficando o crescimento do número de abstenções, né? Na Assembleia Geral da ONU, nós tivemos aí cerca de 25% dos países se abstendo, e o Brasil votou a favor da resolução. Agora, né, desta feita, o número de votos de países que votaram contra já é coisa de mais de 40% dos países, né, votando contra a condenação da Rússia, o que vai mostrando aí o desgaste, né, como a Andrea destacou, dessa política de cerco à Rússia, que na realidade acaba afetando todo mundo, né, inclusive vários países capitalistas desenvolvidos que estão se submetendo aí à política dos Estados Unidos, que comanda a OTAN. Bom, por falar em cerco, né, o que a gente vê agravar muito nos últimos anos, se desenvolver, é a política de censura e de repressão, né? E um exemplo claro dessa situação, né, é a imposição de uma censura, né, nessa semana aqui no Brasil, por meio de decisão do Ministério da Justiça, determinando que o filme Como se tornar o pior aluno da escola fosse suspenso das plataformas em que ele vem sendo exibido, né? E estabelecendo até uma multa de 50 mil reais por dia, caso a decisão seja descumprida. A decisão não tem pé nem cabeça, né? É uma ilegalidade total e absurda, né? Trata-se de censura ao filme, que é estrelado pelo Fábio Porchat e é baseado no livro do Danilo Gentili, né? O filme ele já tinha sido lançado há 5 anos atrás, né? E obviamente que a direita está procurando, às vésperas da campanha eleitoral, como parte da sua campanha para agrupar os setores direitistas em cima de causas morais, né? Falsas causas morais, criar um escândalo, né, em torno do filme, sob a acusação de que o filme faria apologia da pedofilia, né? É óbvio que isso não tem nada a ver, né? Hoje eu vi, logo cedo pela manhã, quando estava indo para a escola, eu vi no rádio a notícia, né? Inclusive ouvindo de que as plataformas onde estão o vídeo resolveram recorrer e se opor aí à decisão pelo caráter arbitrário. Aí eu comentava com os alunos se eles tinham assistido, perguntei para os alunos se eles já tinham, porque eu não assistia, não assisti o filme, mas perguntei para os alunos, aí poucos tinham assistido, mas o pessoal já tinha gente, eu estava comentando com eles, então, o caso da censura, bom, que só vai aumentar o interesse para que muita gente assista o filme, né? Mas, com isso, a direita procura agrupar a sua base, né, a sua clientela reacionária, em torno dessas posições, e fica evidente porque que nós, né, e todos os setores progressistas são contra todo tipo de censura, né? Porque se você dá ao governo, dá ao judiciário, dá ao Ministério da Justiça, né, a um regime golpista como o nosso, o poder de dizer o que pode ou não pode ser assistido, né, você está estabelecendo aí a possibilidade de um governo ultra-reacionário, como é o governo do Bolsonaro, sair por aí censurando, né, tanto posições de direita, de esquerda, atividades culturais, e seja lá o que for, né? Por isso a nossa posição é de restrita liberdade de opinião, de expressão, né? Liberdade artística, cultural, né? E é um absurdo, né, que o Bolsonaro esteja procurando introduzir uma prática que foi totalmente comum durante a ditadura militar, e agora o faça, inclusive, passando por cima de qualquer
passando por cima da própria legislação, que tem avançado muito no seu caráter reacionário, mas que, obviamente, aí nós temos aí uma arbitrariedade, né, que passa, inclusive, por cima da própria lei. É um debate, nós vamos seguir com esse debate nos próximos dias, né, mas é um debate importante, mostra, e quando a gente vê isso acontecer, a gente tem que olhar o seguinte, que na sequência vai vir por aí, né, mais ataques contra a esquerda, mais censura, etc. e tal. E eu acabei, na pauta eu estava para a Andréia comentar o tema, mas vamos comentar junto um outro tema então, Andréia. Começou aí o troca-troca, né, a janela partidária, nós estamos no meio já, né, vai até 1º de abril. Hoje um balanço do jornal o Globo dizia que já tem cerca de 100 parlamentares que estão trocando de partido. Tem ministros também trocando de partido, governadores. Está maior negociação. Bom, está mostrando aí que a direita está tentando se rearticular, né, no meio de uma situação de dificuldade, né? Hoje o Aécio Neves, por exemplo, falou aí de que precisa, de repente, escantear aí o João Dória, né, e arrumar um outro candidato para a direita, chamar de seu, né? É muito evidente que o Bolsonaro está se fortalecendo com essa situação, né? Os números indicam aí que o partido do Bolsonaro hoje já é o maior partido o PL, é o maior partido da Câmara dos Deputados, né? E a situação pode ficar ainda mais favorável para a direita, para o centrão, até o final do mês, desse ponto de vista. Bom, e por outro lado, os setores da direita tradicional, PSDB, o DEM, o antigo DEM, agora União Brasil, né? O MDB estão procurando discutir, inclusive com o Podemos, por fora do Sérgio Moro, uma candidatura alternativa, né? Se fala aí no nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O fato é que a direita não está parada olhando a situação, né? Mas está procurando se mexer, né? A imprensa golpista vem procurando assinalar que a candidatura do Bolsonaro está se recuperando, né? Não diminui em algumas pesquisas, cresce em outras, né? E a gente vê também nessa hora a patifaria dos políticos, né? Porque não tem ideologia nenhuma, né? O pessoal troca de partido como quem troca de cueca, né? Porque é um negócio até mais fedorento do que a camisa, né? O pessoal para a maioria dos políticos, né? Isso aí é só um esquema para garantir a sua própria carreira e o resto que se dane, né? Quem dá mais, eles vão atrás. Bom, e a gente vê que, infelizmente, isso atinge também a esquerda. Aí a gente teve aqui, tem ameaça, não sei se uma campanha, mas uma ameaça de que a própria Marília Reis poderia deixar o PT lá em Pernambuco, né, para garantir a sua candidatura ao Senado. Em São Paulo, nós tivemos aí a Isa Pena trocando o PSOL pelo PCdoB, e por aí vai, né? Tem troca-troca em tudo que é lugar, e a gente vê também muito claramente o seguinte, que só não tem um fortalecimento, só não cresce a esquerda, na realidade. O apoio, por exemplo, ao PT, ao Lula, segue daquele mesmo apoio. O resto, a direita está procurando mexer os pauzinhos para se fortalecer, né, André? Toninho, na verdade é isso que você colocou, né? O que a gente tem é uma direita que né, ela sabe que ela tem as suas especificidades, mas sabe também se aglutinar quando precisa, né, combater ali que eles consideram um inimigo, e no caso eles percebem a força de Lula e percebem também que eles precisam dessa unidade. E por outro lado, a nossa esquerda, né, não aprendeu ainda com o golpe, não aprendeu na última eleição e continua disputando com a esquerda. Essa que é a questão, né? Então, o que nós temos é isso. Na verdade, é uma grande... né, o nosso calcanhar de Aquiles acaba sendo a própria esquerda. No caso aqui, nós temos a candidatura do Senado. Por candidatura ao Senado, Marília Reis, então, deve deixar o PT, se filiar ao Solidariedade, mas diz que vai pedir voto para Lula. Então, segundo o colunista Jamildo Mello, do Jornal do Comércio, Marília já decidiu em sair, né, do PT para concorrer ao Senado numa chapa, na chapa de Raquel Lira, do PSDB. Então é isso, Toninho. A gente tem assim né, o famoso troca-troca, né? Segundo a reportagem, né, a deputada não conseguiu apoio dentro do PT para disputar a vaga ao Senado, apesar de liderar as pesquisas, né, de intenção de voto. Ela enfrenta uma resistência, né, dos nomes do PSB, o partido ao qual ela já foi, inclusive, filiada, e tem ali, né, uma articulação complexa com o PT,
para uma chapa presidencial. E aí, além dessa disputa, também tem uma disputa interna com relação a Humberto Costa. Então, ela já teria costurado ali o seu ingresso no Solidariedade com o deputado Paulinho da Força. Segundo, né, o jornalista Jamildo Melo, a conversa também pode vir a ocorrer em outros partidos também. Eu já ouvi também falar de uma possibilidade de conversar com o pessoal, a gente não sabe ainda também. De qualquer maneira, a nossa dança é essa dança das cadeiras, não, é a dança dos partidos, né, literalmente. É isso aí. Bom, para a gente ir para a reta final do nosso programa, que a gente já passou aqui da nossa hora, mas tem um tema muito importante, que são os acontecimentos na Rússia. Bom, e a Rússia hoje denunciou mais uma vez aí os laboratórios biológicos na Ucrânia, e foi a ONU, solicitou da ONU uma reunião de emergência. É isso aí, Andréa? Conta para gente. É isso mesmo, Toninho. Ela pediu uma reunião de emergência para discutir novamente a questão dos bombardeos, né, na verdade, dos biolaboratórios, né, dos Estados Unidos na Ucrânia, usando, aí sim, agora, novos documentos que eles obtiveram durante a Operação Militar Especial. Quem afirmou isso foi o Conselho de Segurança, nessa quinta-feira. Mais cedo, o próprio Ministério de Defesa da Rússia tinha divulgado um documento, né, de 6 de março de 2015, que confirma a participação do Pentágono no financiamento de projetos biológicos militares na Ucrânia. Para quê, né, Toninho? Pois é, essa que é a grande questão. Durante a realização dos projetos, né, dos Estados Unidos, extraíram 6 famílias de vírus, incluído a de qual vírus? O coronavírus, bem como 3 tipos de bactérias patogênicas. Essa investigação também mostra que o Instituto, né, em Cracóvia contribuiu com a coleta de variantes de várias gripes aviárias e que tem alto potencial epidêmico. Então, Toninho, existe uma possibilidade de que os biólogos ucranianos não soubessem dos objetivos das autoridades dos Estados Unidos em relação a esses experimentos. Em 2018, mais de 70 pessoas morreram em Donetsk devido a variantes multiresistentes de agentes da tuberculose, um evento que pode estar ligado a essas atividades, né, na Ucrânia. Toninho, é uma guerra atrás da outra, né? Lembrando que os Estados Unidos e a Ucrânia ocultaram diversos projetos da comunidade internacional, apesar de serem do âmbito biológico militar. Não é a primeira vez que a Rússia apela, né, para divulgar esses dados. Inclusive, né, Toninho, tem a própria China, com relação ao Covid, também faz denúncias com relação aos Estados Unidos. Então, guerra biológica existe? Existe, e está aí, né? É isso. O importante denúncia, né, feita aí pelo governo russo, e eu emendo, né, com a declaração do Putin no dia de hoje, explicando que países mais promissores da economia global não compartilham a obsessão dos Estados Unidos por sanções. As declarações foram feitas aí pelo presidente da Federação Russa, né, que textualmente declarou: ressalto, a obsessão por sanções dos Estados Unidos e seus apoiadores não é compartilhado pelos países onde vive mais da metade da população mundial. Estes são os países que apresentam as taxas de crescimento mais rápidas e a parte mais promissora da economia global. O Putin fez referência aí a países como a China, a Índia, o próprio Brasil, África do Sul e Arábia Saudita, que compõem os BRICS, né? E que vem adotando aí uma posição, como a gente viu aí no dia de hoje na questão da Unesco, de se colocarem aí contra o aumento das sanções, né? Está crescendo aí, até pelo avanço da crise econômica, a oposição a essa situação. E, bom, a denúncia que a Andréa apresentou, ela é importante para mostrar que, por detrás de toda a campanha mundial para apresentar os ucranianos como se eles fossem o governo da Ucrânia, né, as forças combatentes da Ucrânia, como se fosse uma legião de santos, né, de salvadores da humanidade, e os russos como os malvados. Uma coisa que a gente só viu anos atrás, da invasão do Iraque, né, em que o Saddam Hussein foi apresentado como um monstro, um ditador sanguinário, quando o objetivo dos Estados Unidos, do imperialismo, era única e exclusivamente roubar o petróleo do Iraque, destruir o país, mataram mais de 1 milhão de pessoas, né, deixaram
o Iraque em ruínas, né? E agora a operação na Ucrânia, as provocações contra a Rússia, tinha objetivos muito parecidos e que, ainda por bem, o governo russo vem enfrentando, né, com uma operação defensiva, mas adotando as medidas para impor uma derrota ao imperialismo. Bom, a gente vai terminar por aqui, vou passar a Andréa para ela destacar a uma última mensagem que combina, conversa com essas últimas, que é declarações da China sobre queixas em relação à OTAN. Eu já fico por aqui, eu passo para a Andréa da última da noite, mas eu já me despeço de vocês, agradecendo a participação de vocês e também da Andréa aqui no nosso programa de hoje. Com você, Andréa, para dar a última da noite e encerrar o programa. Beleza, Toninho. Então, olha só. Na verdade, o recado foi dado. Olha, a China só divertiu e falou assim, olha, nunca esqueceremos quem bombardeou nossa embaixada na Iugoslávia, né? Relacionando, então, as queixas com relação à OTAN. O comunicado foi divulgado após uma declaração do secretário-geral da OTAN, não é, o Jens Stoltenberg, cobrando da China a condenação da operação militar na Ucrânia. Eles são muito cara de pau, né, Toninho? A resposta, então, ao secretário-geral da OTAN foi dada pela missão diplomática chinesa na União Europeia, que rebateu dizendo que a China não precisa receber lições de organização que bombardeou sua embaixada em 1999. E ainda eles falaram, o povo chinês compartilha a dor e o sofrimento de outros países, porque nunca esqueceremos quem bombardeou nossa embaixada na Iugoslávia. A China não precisa de lições de justiça vindas de violadores do direito internacional, disse a missão chinesa em comunicado. Lembrando, então, a OTAN bombardeou a embaixada chinesa na China, né, em Belgrado, na antiga Iugoslávia, no dia 7 de maio de 1999, causando a morte de 3 pessoas e deixando dezenas de feridos. A China relembra, então, essa impunidade da organização, né, da OTAN, que nunca foi responsabilizada pelo ataque, nunca, não é? Os Estados Unidos nunca sofreu nenhum tipo de sanção e denuncia que a OTAN segue expandindo, né, e caracteriza sua postura como um vestígio da Guerra Fria. Na verdade, é uma continuidade, né, Toninho, da Guerra Fria. Então, eles até comentam que a mentalidade da Guerra Fria, baseada no confronto entre blocos, deve ser completamente rejeitada. Este mundo não precisa de uma nova Guerra Fria. Este mundo pode viver com crescimento e progressos comuns. Então, Toninho, só lembrando, né, que esses bombardeios aconteceram, então, entre março e junho de 99. Durante esses 78 dias, a OTAN lançou um total de 2.300 mísseis contra 990 alvos e 14 mil bombas sobre o território da Iugoslávia. Então, recado dado, e eu me despeço de vocês. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais um resumo do dia. Tchau, tchau, Toninho. Tchau, tchau a todos. Beijo.